Em instantes, mais um episódio do Escuceucast, que tem apoio de Loja Ascadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de Hotéis da Londer, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, o museu a céu aberto para explorar cultura, arte e história. Star e Arte, móveis e decorações. Milani Automóveis, segurança, transparência e qualidade. Globo Esportes, originais em tudo. Olá, eu sou Moisés Escúcel e este é o Escúcelcast. Você está preparado para mais um daqueles episódios legais com convidados especiais? Pois é, nós iniciamos hoje mais um daqueles momentos abençoados com histórias que vão te inspirar. Antes de mais nada, eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nos canais do Escúcelcast no YouTube, no Spotify e no Instagram. É dessa forma que você vai ficar sempre atualizado de todo o novo conteúdo que nós disponibilizamos aqui semanalmente. Toda terça-feira à noite, 19 horas, você pode acessar o YouTube ou ativa ali o sininho das notificações que você vai estar recebendo um daqueles episódios muito legais. Hoje eu tô com uma camiseta aqui, ó. Estão vendo Bento Raízes Italianas. Eu ganhei do meu amigo Tarcísio Vasco Michelon, do Hotel da Londer, para divulgar, né, os atrativos da nossa cidade, os atrativos da nossa região, né? Mas Bento não é só raízes italianas, raízes alemãs, poloneses, nordestinas, afrodescendentes. Tem raiz de todo tipo aqui em Bento Gonçalves, porque é uma cidade que foi colonizada por muitos e continua progredindo e crescendo pela participação do seu povo e da sua gente. E aqui no Escúcelcast a gente faz questão de enaltecer essas histórias. No episódio de hoje eu recebo a minha irmã, minha amiga Daiane Fagundes, advogada trabalhista e previdenciária. E nós vamos falar um pouco sobre a vida dela, sobre a história e como a advocacia transformou a vida dela e como ela quer ajudar com essa transformação, com a advocacia, a transformar a vida de quem está iniciando na área jurídica. Tudo bem, Daiane? Seja bem-vinda. Que prazer te receber aqui. Olá, o prazer é meu participar desse podcast, grande sucesso, e quem sabe com a minha história inspirar novas histórias aí, né, dos advogados iniciantes. Legal, legal. Nós estávamos falando em off aqui, tu veio de Fontoura Xavier, né? Fontoura Xavier. Esposa do Elias, mãe do Gabriel e do Miguel. E do Miguel. Miguel também é o nome do meu filho, Miguel Ângelo. Daiane, me conta, tua primeira profissão foi a advocacia, não, né? Não, minha primeira profissão foi costureira. É? Um ateliê de artefatos de couro. Aqui em Bento? Aqui em Bento. Olha só, tu costurava então, tudo a ver com a advocacia, né? Costurava, mas o sonho, né, latente desde a infância era ser advogada. Ah, é? Tu já tinha esse, quando tu saiu lá de Fontoura, tu veio pra cá já com o objetivo de advogar. Isso, é. Como a gente tinha uma história difícil, né, eu sempre dizia pra minha mãe, quando eu crescer, vou ser advogada para mudar a nossa história. Tu é filha de agricultores? Isso, agricultores. Fontoura basicamente é uma cidade de agricultura, não tem muita indústria, coisa assim, né? É uma cidade, nós morávamos bem no interior, Uhum. Hoje chama Arroio Tigela. Uhum. Então, na época, não tinha nem luz elétrica na região. Poxa né? vida. Então, isso que eu vim para Bento Gonçalves, tinha 14 anos de idade. Então, era um sonho, né? Uhum. Lá na região, o que a gente imaginava era fazer magistério, né? Se conseguisse pagar o material escolar. Ou, assim, se ouvia muito falar. Estudou até a quinta série, já está bom. Uhum. Né? Mas, ficava na agricultura normalmente, ficava na né? agricultura. Lá era a região, era plantação de fumo, né? Então, se via muito aquele... Tu chegou a trabalhar na agricultura, ajudar pai e mãe e tal? Não.
A Não. gente veio para Bento, eu tinha 14 anos, Uhum. minha mãe ficou doente, então a gente veio para cá. Ah, vieram todos, veio toda a família. Isso, viemos todos, né? E, enfim, depois a minha mãe veio a falecer e a gente continuou aqui na cidade. Muita gente, né, escolheu Bento para viver, para trabalhar, para morar, para fazer a vida, né? E de Fontoura Xavier tem muita gente Tem aqui, né, que muitas veio. pessoas. É aquela história, né? Vem alguém e aí liga pro parente, ó, vem para cá que tem emprego, A cidade tem uma aqui, condição boa de vida, tem muita indústria, né? O pessoal vem, né? sim, aqui em Bento Gonçalves a gente consegue sim mudar de vida, né? Basta ter vontade e trabalhar, né? E o povo daqui, ele tem muito isso, muito forte, né? Tá De certo. trabalhar, buscar, Uhum. mudar, né? Crescer. Tá certo, tá certo. Me conta, tu trabalhou até que idade na fábrica essa que tu costurava e tal? Era o que, a Fazolo? Não, nós terceirizar. Nós Ah, terceirizamos. terceirizava. Isso é. Eu trabalhava no ateliê, Aham. trabalhou para Fazolo, Ah, faziam terceirização para outras. para outras empresas Certo. também. Aham. Então, acredito que trabalhei até uns 20 anos. 20, 25 anos. E tu já estudava nesse período? Já cursava o direito? Comecei a cursar o direito trabalhando lá no ateliê. Uhum. Então, surgiu uma oportunidade de trabalhar no SESC. Então, comecei assim, eu sempre brinco, né? A gente tem que honrar quem ajudou a gente a crescer. Então, quando eu entrei no SESC, eu não sabia nem atender um telefone. E é ali que comecei a buscar conhecimento, Uhum. né? Então, é uma empresa boa, né? Para a gente crescer, né? Então, eles tinham uma campanha, seja seu protagonista. Certo. E aquela sementinha que tinha entre mim só cresceu mais, né? Certo. Então, eu aprendi muito sobre qualidade, sobre gestão, sobre atendimento ao cliente. Fazia o que especificamente ali no Trabalhava no atendimento. Ah, tu atendia, Isso. por exemplo, alguém que chegasse lá, tu fazia o primeiro atendimento. Isso é. Então, a gente fazia o primeiro atendimento. Trabalhei também no SESC de Caxias do Sul. Ah, tu chegou a trabalhar lá. Trabalhei em Caxias do Sul. Então, mas a questão no SESC teve muito crescimento profissional. Por quê? Porque embora a gente trabalhasse como atendimento ao cliente, que é muito importante, né? Que é a porta de entrada do cliente, né? Para a empresa, a gente fui gestora gestora não, a gente trabalhou na qualidade. Uhum. Então, eu fiz cursos na área da qualidade, da ISO, do PGQP. Então, nós tínhamos os comitês da qualidade. Então, ali eu conheci muito conhecimento. Foi adquirindo conhecimento Sim, com o tempo. Isso é. Na parte administrativa, de organização, tudo isso hoje é uma bagagem que eu trouxe para a advocacia, né? Então, sempre digo, né? A gente tem que honrar quem ajudou a gente a crescer. Uhum. Então, seguidamente, é uma empresa, assim, que eu sempre digo, né? Não é à toa que ela é uma das melhores empresas para se trabalhar, O SESC. o SESC. Que legal. É bacana te ver valorizando essa tua história, né? De quando tu saiu de lá, foi trabalhar numa fábrica, depois no SESC, relembrando isso, não precisar, digamos assim, esconder isso, né? Sim, De, não gostava. Bom, bacana. E bom saber que de tudo que tu viveu, tu trouxe para o teu presente, tu usa até hoje, né? Essa questão da qualidade, enfim, né? Sim, até pouco tempo atrás, né? Eu até mandei uma mensagem para uma das minhas gestoras, né? Uhum. Agradecendo o conhecimento que eu tive na empresa, porque a gente conseguia aplicar um caso prático no escritório. Uhum. Então, como a gente trabalhava muito na qualidade, processos, né? A lei diz isso, tem que fazer assim. E eu me dei super bem na área da qualidade, por quê? Porque eu fazia direito, né? Uhum. E direito o que é? Leis. Claro. Então, a odontologia tem uma regra, tem uma lei. Então, a gente tinha que aplicar o que estava naquela regra. Uhum. Vamos fazer uma auditoria. Se está errado, vai ser aberta uma não conformidade. Certo. Né? Então, a mesma coisa no direito. No direito, se alguém descumpriu a lei, na questão trabalhista, descumpriu uma lei, vai ter uma penalidade. Então, isso era muito... Vivi 13 anos isso. Então, hoje, na minha profissão, só foi uma continuidade, né? Eu sempre digo, né? A gente fiz um paralelo. E caiu um caso semelhante ao que eu sabia tudo, né? Uhum. O que a lei diz que pode, na legislação específica daquela profissão, diz que pode e o que não pode. E a gente aplicou num caso prático, né? Então, isso às vezes as pessoas não valorizam onde estão, né? Às vezes, é um processo, né? Eu estou aqui hoje, mas amanhã eu vou poder usar todo esse conhecimento aqui para em outra oportunidade, né? Porque às vezes a gente estava ali trabalhando no atendimento do cliente, via colegas que estudaram junto, né? E passavam, tá aí, né? Fez direito, não conseguiu,
tá trabalhando, né? Eu disse, não, meu momento tá chegando, né? É isso aí, é o tempo de Deus, vou deixar Então, acontecer. então, tudo, né? A gente tem que honrar onde que a gente está para chegar onde a gente quer. Aham. Então, eu sempre digo isso em qualquer lugar, qualquer profissão, valorize a sua profissão. Que se você tem um sonho maior, é porque Deus colocou no coração. Uhum. E vai chegar a hora, mas tem que honrar onde que você está, Tá certo. né? Valorizar, né? Valorizar. E tu tem um exemplo claro aqui, né? A tua gestora, acho que era, né? Uhum. Tu ligou para ela para agradecer pelo ensinamento que tu teve lá atrás, né? Sim. Pela orientação. Isso é muito bacana, valorizar e honrar, né? Tanto o local quanto as pessoas com quem tu trabalhou, com quem tu conviveu, né? Com quem tu Sim. conviveu, com quem tu passou aqueles momentos, né? Deixa eu te pedir, quando tu começou a faculdade, tu já tinha dentro de ti, não, eu vou trabalhar com a área, vou focar na área trabalhista, na área previdenciária, ou isso foi surgindo durante o tempo e tal? Tu tem especialização em alguma dessas áreas, ou a tua especialização é o dia a dia? Eu tenho na área trabalhista e previdenciária. Ah, tu tem especialização. Isso. Mas surgiu o desejo da área trabalhista foi na hora de estudar para a OAB. Né? Então, foi nesse momento que eu escolhi direito trabalhista. Tem que escolher na prova, né? Uma área que tu A vai... gente escolhe para fazer a prova final, segunda fase. Aí tu foca, tu estuda mais aqui. Isso, foco então numa área e vai estudar que a prova, as questões, a testa vai ser sobre aquela área. Certo. Então, eu foquei na trabalhista, fiz um curso e ali, então, aprendi muito. Né? Eu sempre brinco que se a gente aprendesse na faculdade que eu aprendi no curso para passar na prova da ordem, muitas pessoas não precisariam fazer cursinhos para passar na prova da ordem, né? Então, foi ali que surgiu a paixão pela área trabalhista. Tá certo. E como é que foi o começo? Abriu o escritório, tu tem um escritório próprio. Sim, hoje, né? Tem escritório próprio. Tu trabalhou em algum escritório antes de ter o teu ou não? Não, a gente começou... Tu saiu do SESC e já abriu o teu escritório. Isso, nós tínhamos a sociedade no início, né? Então, era mais de um advogado. Isso, Certo. Então, a gente começou lá em 2020, final de... Tu te formou ali por 2020 ou antes? Eu me formei antes. Eu fiquei um período... É aquele medo, sabe? Em que período tu te formou? Que ano foi? E eu me formei em 2014. Ficou uns 6 anos aí esperando para ver o que ia acontecer. Era aquele medo, né? Tu continuou no SESC nesse período? Isso, continuei no SESC e eu tinha aquele medo, né? Aham. Estou bem aqui, né? Estou feliz aqui e agora? O medo, né? A insegurança. Então, eu tinha aquele medo. E agora, se eu sair, sabe, eu vou conseguir pagar um aluguel? Tinha a questão da certeza que todo final de mês estava lá o teu salário, isso, né? É aquela questão, a estabilidade que te coloca numa prisão, né? Mas, então, foi no final de 2019, acho que foi em outubro, então, saí do SESC. E agora, vamos para a luta, né? Então, início de 2020, com outro colega, a gente abriu o escritório. Aí veio a pandemia. Então, imagina, eu guardei as datas. Esse teu colega tu conhecia da faculdade ou nada a ver? Conhecemos depois. Depois. Então, assim, quando alugamos a sala, contrato lá de 1 ano, compramos todos os móveis, chegou os móveis, um dia depois saiu um decreto que fechava tudo. E eu estava num ritmo, assim, trabalhava, eu já era advogada, né? Mas continuava no SESC. Sim, tu fazia processos, mas continua no SESC. Isso. E o que aconteceu? Eu estava num ritmo, assim, muito acelerado. Trabalhava 8 horas aqui, fazia os processos aqui, fazia uma assessoria para um condomínio também com mais de 100 moradores. Então, a cabeça era 1000 por hora. E mais mãe do Miguel. Então, era um misto E veio a pandemia e eu fiquei presa em casa 15 dias, sem nada para fazer, entre aspas, né? Boletos para pagar. E agora o que eu vou fazer? Surgiu a ideia, eu vou começar a gravar vídeo. E comecei a gravar vídeo. E aí que eu comecei a me especializar na área trabalhista. E os primeiros, tu ia bem ou mais... Não. Não tinha. Assim, quem te ajudava? O Elias te ajudava? Não, ele trabalhava na indústria, então eu ficava em casa sozinha, né? Então, o que aconteceu? Ainda bem que dizem, né, que a gente... ainda bem que tem vergonha do início, né, dos vídeos, né? Porque significa que a gente melhorou. Claro. Então, comecei a gravar uns vídeos sobre o auxílio emergencial. E começou a aparecer pessoas pedindo orientação. Isso, e foi ali que eu comecei... surgiu a ideia, eu preciso começar a fazer essas ações, embora sejam valores menores, né? Porque a gente não podia cobrar, né? Que a OAB estava em cima, dizendo que você não pode cobrar, porque é um auxílio emergencial, estamos em pandemia. Não podia cobrar. Isso, aí eu comecei a dar informação, dizer, não, você tem que caminhar aqui. Comecei a explicar, gravar videozinho, ensinando a pessoa a fazer o pedido lá, baixar o aplicativo. E o pessoal começou a ter problema
de ser negado os benefícios. Aí sim tu conseguia. Isso daí sim, daí eu podia cobrar para ingressar com ação. Tá certo. E eu comecei ali, comecei a entrar com as ações e começou a ser super rápido. E aquela questão que hoje o advogado tem muito medo de ligar pro fórum. Tem muito medo de ligar lá. O advogado iniciante tem, né? Tem. Ele acha que vai ser xingado. Isso, E eu comecei, ligava lá e dizia, olha, eu tô com um problema assim, como é que faz aqui e tal? Porque era tudo novo, né? E daí, muitas vezes não atendiam o telefone, era por e-mail mesmo. E começou a sair, né? E então eu comecei a já ter um valor ali a mais que começou a entrar. E eu sei, agora aqui é a internet, aqui é o negócio. E tu não ia pro escritório nesse tempo? Não, em casa. Nem Porque tinha, além não dava, de né? não dava para ir pro escritório. E a outra questão, que eu fiquei muito paranoica, que eu tinha medo de pegar O Covid. o Covid. Uhum. Então, era dentro de casa, né? Era ansiedade, né? E o meu marido chegava no final do dia, ele tinha que lidar com as emoções dele e com as nossas em casa, né? Então, graças a Deus que o marido, ele ficou ali firme do meu lado, né? Então, a gente começou, eu fiz um curso, né? Ainda que ele sempre apoiou minhas loucuras, né? E eu disse assim, agora eu preciso fazer um curso para me especializar. Depois que passou esse período da pandemia. No meio da pandemia. No meio da pandemia. E ele disse assim, mas agora não é a hora. Eu disse, não, Especializar em quê? na área do trabalhista Entendi. e do marketing. Entendi. Então, porque daí eu estava muito fria ainda na questão, né, de processos ali, porque era no início, né? Embora eu estava trabalhando antes já, mas era um processo aqui, um processo ali. Coisas mais esporádicas. Isso. E tu tinha tempo, né, para pesquisar, né? Só que quando tu tem que ter uma renda, tem que ter mais processos, né? Sem dúvida. E ele disse, mas agora tu não quer esperar mais um pouco? Eu disse, não, mas é que o advogado falou que tem que usar o marketing digital, que ele está ensinando isso e vamos embora que vai dar tudo certo. Eu sempre tive isso firme, né? Vai dar certo a persistência. E ele disse, tá bom, então, compra aí o máximo de vezes que puder pagar esse curso, né? E comprei o curso. E comecei. E daí ali começou o incentivo para fazer os vídeos, né? E começou a surgir clientes aqui, clientes dali. E foi assim, no escritório eu gravava os vídeos de manhã e às vezes a pessoa não curtia o vídeo, mas me chamava tirando uma dúvida, né? E eu descobri o tráfego pago, então foi ali que comecei a escalar trabalho, né? Então hoje eu atendo todo o Rio Grande do Sul através do digital. Para quem não conhece, como é que funciona o tráfego pago? O que é isso? Tá, o tráfego pago, ele nada mais é do que você patrocinar um vídeo. Por exemplo, assim, eu faço um vídeo lá falando sobre o reconhecimento de vínculo, né? A OAB, ela proíbe que eu faça um comercial, por exemplo, chamando o cliente. Entendi. Eu não posso ir atrás do cliente, mas o cliente pode vir me procurar, né? Então, no caso, quando eu faço uma publicação orientando uma informação para o cliente, não é errado, né? Então, eu faço esse vídeo, uma publicação, informando os direitos do trabalhador. E eu faço através do Meta, que é o Facebook, né? Eu faço lá o tráfego pago, que é o quê? Que eu vou impulsionar, né? Tem toda uma estratégia por trás, que eu vou escolher o público, eu vou escolher qual cidade, qual o assunto que as pessoas tenham interesse, né? Por exemplo, reconhecimento de vínculo é um dos assuntos melhores para um advogado iniciante hoje, fazer um tráfego pago. Por quê? Porque tem muitas pessoas que trabalham de forma informal, né? Então, a gente não tem ideia do que acontece aí fora. Então, o que a gente faz? Quem que possivelmente está com esse problema? Pessoa que perdeu o emprego. Certo. Né? Então, qual os interesses dessa pessoa? Ela vai procurar o site de emprego, ela vai digitar lá no Google quais meus direitos, trabalhei sem carteira assinada. Então, nesse contexto, a gente monta ali a publicação, ou a estratégia para alcançar essas pessoas. E ali, hoje, a gente coloca ali em torno de 30, 50 reais por dia, e o pessoal que tem esse interesse, o Facebook vai começar a entregar. Entendi. Então, por isso que muitas vezes hoje a gente está falando sobre um assunto, um dia depois, uma hora depois, aparece ali, né? Ou a gente procura no Google um tênis, começa a aparecer vários comerciais. Várias coisas. Então, isso é a mesma coisa para a advocacia. A diferença é que a gente não pode colocar lá no me contrate agora, né? Entendi. A gente tem que colocar informação. O assunto, informação. O assunto, né? Mas isso automaticamente direciona as pessoas para te chamar para o problema que elas estão querendo resolver. Exatamente. Então, assim... E isso não é proibido pela OAB. Não é proibido. Tu pode falar de um assunto. Pode falar. Tanto que... Qual é o assunto hoje que mais, assim, o pessoal procura?
Hoje, sei lá, perdi o emprego, quero processar, sei lá, quero me aposentar, como faço? Qual é o principal assunto? Tem isso? assim, hoje no escritório, o que tem mais retorno é o reconhecimento de vínculo. Reconhecimento. Reconhecimento de vínculo, a gente trabalha também com nichos específicos. Que daí, hoje, eu não indico muito para o advogado iniciante, por quê? Porque ele vai ter que ter mais, se especializar, né? E quem está começando, eu sei que precisa de dinheiro rápido. Tá certo. E a ação reconhecimento de vínculo, ela é fácil do advogado fazer. Ele vai ter que estudar, claro, mas ele consegue captar um cliente mais rápido, ele vai pagar menos até pelo lead, que a gente chama, né? Que é pelo cliente que vai clicar e vai chamar ele, né? Por quê? Porque, por exemplo, um caso prático meu. A pessoa, ele assiste a mensagem, ele me chama. Olha, eu trabalhei 30 dias, eu trabalhei 15 dias. Tem de tudo, né? A conversão hoje, em média, ali é de 6% a 10%. Olha só. E claro que, eu sempre falo, né? Não adianta você investir em tráfego, chegar o cliente no celular e você ir ali e não saber comandar o atendimento, né? Então, hoje, assim, eu diria que o alto índice de conversão nosso no escritório é pelo atendimento. A gente dá ali seja bem-vindo, prazer em conhecer, agradecemos pela confiança, explicamos onde fica o escritório físico. Continua com o mesmo sócio? Não, desde 2022 estamos sozinhos. Tá sozinho? Sozinho, sim. Então, meu marido trabalha junto lá na parte... o Elias trabalha lá contigo. Eu pensei que ele continuasse na indústria. Não, ele não sabia. Já faz um ano que ele trabalha comigo lá. E o que ele faz especificamente lá? Ele trabalha na parte da organização. Legal. Grava os vídeos. Bacana. Isso, a questão do nosso curso também, ele que fez toda essa parte do sistema, né? Certo. E ele tem bastante conhecimento nessa área de informática, essas questões, né? Então, eu gravo e ele Que bacana. E grava tudo lá. Grava tudo no Usa o celular, grava tudo lá. Isso, foi comprando, né? Então, ele comprou as câmeras específicas, os microfones, enfim. Tem os sistemas lá que ele organizou os vídeos, tudo, né? Subiu lá para liberar as vendas. Então, ele cuida tudo dessa parte, né? Então, ele me ajuda a organizar ali, cuida das tabelas de audiências, de atendimento a cliente. Bacana. Legal. Porque muitas vezes, hoje, a gente tem ali, semana passada, eu tive 4 audiências no mesmo dia. Então, se não ter bem organizado, a gente acaba se perdendo, né? Porque nós estamos, nesse momento, estou ainda sozinha. Tá, vamos lá, deixa eu tentar entender. Tu fez esse curso de marketing para promover o teu escritório. Isso. Quando é que foi o momento que tu disse, poxa, eu posso usar isso aqui para também ganhar dinheiro? Ou seja, eu vou vender um curso que eu ensino outros advogados a promover o seu escritório, né? Tá. Essa virada de chave foi o momento que eu percebi que muitos advogados têm medo de publicar. Eles acham que a OAB proíbe a publicação, a OAB não proíbe. Muitos não sabem fazer ainda, não conhecem. E tudo isso foi através do que? Quando eu contratei, né? Eu fiz, vamos supor, um curso básico de marketing. Só que eu precisava mais, eu precisava entender mais. Eu peguei um curso mais avançado. E nesse curso tinha a proposta de nós termos ali uma mentoria. Só que eu percebi que nós não estávamos bem assessorados. Era uma mentoria que não mentorava ninguém. Isso, Então, daí eu comecei a ajudar os advogados. E eu pensei, olha, quando eu estou ensinando alguém, eu estou aprendendo. Porque às vezes vem uma dúvida que a gente não sabe. E daí a gente disse, mas tem que ter uma saída. Eu ia lá pesquisar, aprendi e chamava o colega e dizia, olha, faz isso que vai dar certo. Né? E foi aí que surgiu a ideia. Vou ter que multiplicar o meu conhecimento. Quem multiplica, colhe, né? Então, que surgiu a ideia desse curso. Eu fazer um curso voltado para o advogado iniciante. Certo. Porque hoje a gente vê muito o quê? Muitos cursos que ensinam o básico, mas só que quando o aluno chega lá na hora de fazer, não consegue. Né? Porque tem detalhes, a página do Meta ali, ele é um labirinto. Quase toda semana está mudando alguma coisa ali. Tem aonde você imagina que não tem um link para clicar. Tem um link para clicar, para melhorar a tua campanha, né? Então, pensando nesses detalhes que eu resolvi fazer o curso para ajudar a mudar outras pessoas. Certo. Mudar a vida de outras pessoas, né? Porque quanto mais pessoas conseguirem mudar a sua realidade, crescer, melhor, né? Porque a gente tem que sempre pensar em ajudar o próximo. Não adianta, né? Qual o nosso objetivo? Eu vou me matar trabalhando, mas só para mim, venha tudo para mim. Tem que auxiliar outras pessoas também, né? E eu acredito que no momento que eu ajudo outras pessoas, volta para mim também.
O tráfego pago tu faz só no Facebook ou Facebook e Instagram? Assim, ó, hoje no escritório o que está dando resultado é feito no Meta, que é pelo Facebook, né? Mas claro que ele atinge também O Instagram. no Instagram. Né? Entendi. Então, inclusive pessoas que não têm Instagram, é automático ali que ele Vai pro Facebook. Isso, vai aparecer no Instagram das pessoas também. Sim, aparece em ambos. Isso, aparece em ambos, né? Tá bem. Então, a gente tem várias estratégias, né? Então, cada estratégia é voltado. Tem, por exemplo, tem situações que a gente avalia que vai vir mais clientes com um post. Tem outros assuntos que vai vir com um vídeo. Né? Então, assim, não existe aquela receita mágica, né? Então, a gente tem que entender ali e ver qual que é a vontade do cliente. Por exemplo, eu tenho advogados que eu fiz a campanha que o vídeo não deu certo. Então, vamos para o post. Né? Que eu faço isso também, né? Tem alguns casos específicos desses que eu ajudei, auxiliei, que me contrataram para fazer para eles, né? Então, a gente já trabalhou ali, já viu, olha, no post você paga menos, no vídeo paga mais, então vamos voltar para o post. Entendi. Já tem outro advogado, olha, no vídeo que você fez, você viu que veio tantas pessoas, você pagou R$4 o lead. Então, vamos manter o vídeo. Então, é isso que a gente faz no escritório. Tanto que agora a gente tem, está expandindo, né, que não uso muito isso, não divulgo, né, para outras empresas, né, Entendi. que não estão da área jurídica. Não são da área jurídica. Isso, para auxiliar, porque, assim, tu até nasceu um novo projeto, né, que é para criar uma agência para o público em geral, para serviços, produtos em gerais, né. Certo. Mas o foco principal hoje é o marketing jurídico. O jurídico. O jurídico, é isso. E tu já tá com o curso em funcionamento. Assiste, tu faz e tu presta uma mentoria também individual para cada uma das pessoas que compram o curso? Como é sim, que é? Então, no caso, assim, a pessoa contrata o curso por um valor determinado e ela vai fazer sozinha, né? Vai ter bem o passo a passo, curto e direto. E depois, se o curso são episódios. Isso, episódios. Por tu exemplo, gravou e estão lá disponíveis. Isso, comprou o curso, vai receber aquele material. Isso, vai receber aquele material, é onde que eu vou ensinar. Vamos fazer uma campanha de reconhecimento de vínculo. Passo a passo, tudo que ela tem que colocar, um formato de vídeo ali, ou de um post. Vamos fazer a campanha sobre benefício do INSS. Também tem. Passo a passo, como isso, é que é. E claro, dessa pessoa. Muitos advogados não têm o tempo, né, para montar, fazer, podem contratar a mentoria. Que daí é outro valor, onde eu vou sentar com ele, vou montar a estratégia e vamos nós, do escritório, fazer a campanha para ele. Pare! Uma pequena pausa para um recado super importante. Ei, vou te fazer uma pergunta. Tem se sentido cansado ultimamente? Fadigado, exausto, dor de cabeça, insônia? Isso pode ser apenas ausência de vitamina B12, sabia? Uma simples vitamina acertadinha ali na sua rotina diária pode acabar, tirar de vez essa sensação de cansaço. E sabe o que mais legal? A vitamina B12 da Farmácia, além de ter na quantidade exata que você precisa, ela tem uma tecnologia incrível, uma tecnologia sublingual, onde você não vai ter trabalho nenhum, com muita praticidade, você vai encaixar na sua rotina algo que não vai tomar seu tempo. Melhor absorção que existe. Gente, é vida. B12. Eu sou Aline Autoral, fisiologista, mestre e doutora em ciência do movimento humano, diretora Farmácia Brasil. Tá aqui a solução para o seu cansaço, para a sua fadiga, para o seu dia a dia. Eu comprei o curso. Eu vou conseguir gravar no meu escritório com o meu celular ou tem que ter uma estrutura? Não, celular. Celular ali, grava uma coisa mais... Grava com o celular. A gente sempre diz, né? O celular é um caixa eletrônico na mão, né? Então, a gente aprendeu no escritório usar ele para ganhar dinheiro. Certo. Né? Então, eu sempre digo, né? O advogado que ainda não está utilizando o tráfego pago, o marketing digital, ele está deixando dinheiro na mesa. Porque hoje não tem como. Por exemplo, eu atendo todo o Rio Grande do Sul, a maioria dos clientes é de fora. Bento Gonçalves ainda tem esse medo, eles querem ir lá e sentar na frente e conversar comigo. Né? Eu acho que isso é uma questão mais específica da nossa região, então, dessa questão de querer ver o advogado, tocar no advogado, eu senti, olhar olho no olho. Isso, eu senti muito isso da região aqui. Por exemplo, Bento Gonçalves, Garibaldi, né? Então, o cliente ainda tem essa necessidade de vir conversar. Às vezes, tem cliente que eu digo, não, então vamos fazer uma videoconferência. Você não precisa sair de casa, né? E, não, mas eu vou aí. Da gente agenda, né? A gente nunca vai deixar de atender o cliente lá. Mas, por exemplo, tem cliente aqui de Santa Rosa, por exemplo. Né? A gente conversou, fez o atendimento, mostrei ele o
site do escritório, mostrei a nossa parte para ele ver realmente que sou eu um advogado, que não é um golpista. Uhum. E ele já mandou toda a documentação, a gente já fez a ação e já está tudo fluindo. Já está andando. Tu sabe que eu aprendi muito isso em Porto Alegre, no meu último trabalho, numa Secretaria de Estado, que nós tínhamos muito isso de fazer reunião online. Não precisava se encontrar todo mundo. Online, né? Live ali, vamos conversar e vamos fazer a reunião, vamos decidir o que tem que decidir. Cada um falava o que tinha que falar, dava as diretrizes para cada diretor de cada secretaria, cada um sabia o que tinha que fazer e se resolvia sem ter a questão do deslocamento, do custo de deslocamento, do tempo, né? Sim. Fazia ali. Mas eu me surpreendi quando tu me disseste, nós falamos um pouco antes de gravar, que tu faz muita audiência também assim já, né? Hoje em dia é assim, né? Sim. Mas as pessoas realmente não têm ainda essa noção, né? De que hoje em dia quase tudo acontece online, né? Inclusive Sim. as audiências. Sim, audiência. Junto Mas e aí se o cliente não quiser fazer online? O que acontece? Por exemplo, quando eu ingresso com ação, eu sempre falo para o cliente. Por exemplo, um cliente lá de Erechim, né? Aham. Eu digo assim, olha, vamos usar um nome aqui. Sim, João, Pedro. João, nós vamos trabalhar, vamos pedir no processo 100% online. O senhor vai fazer audiência. Tu pode pedir hoje ali. Isso a gente pede no processo. Os juízes já devem preferir fazer isso já hoje. O próprio judiciário acho que tem essa... Tem alguns que preferem que o pessoal vá lá. Uhum. Mas assim, o que eu digo para o cliente? Então, João, olha, a audiência vai ser 100% online. Eu vou fazer essa solicitação, né? Você concorda, tudo certo? Sim, muitos têm até medo de ir numa audiência para encontrar o chefe lá, o ex-chefe, né? Uhum. Então, não, tranquilo, doutora, beleza. Porventura, daqui a outra parte também tem que aceitar que Entendi. seja de forma online. Entendi. Porventura, se a outra parte disser, não, eu quero presencial. Daí, então, a gente vai ter um correspondente assessorado por nós, Entendi. que vai lá naquela cidade fazer a audiência. Por exemplo, cidade bem distante, né? Então, Tem que ser outro advogado. isso é. Mas aí esse advogado vai estar assessorado por nós, né? Entendi. A gente vai estar aqui por telefone dizendo, olha, já vai dizer para ele, olha, em termo para acordo, esse valor X, essa questão aqui, você pode chegar até nesse valor, enfim, né? Uhum. Então, não é que o advogado correspondente vai chegar lá e não vai saber o que fazer. Se diz é um preposto? Não, é correspondente. É correspondente. Isso, é um O correspondente. termo preposto é diferente. Quando é o que representa a empresa. Isso aí. Isso é. Então, esse correspondente, ele vai estar bem assessorado, ele vai saber até que valor que ele pode chegar ali num acordo, né? Uhum. E claro que a gente sempre já conversou com o cliente, já explicou certinho, né? Mas, assim, hoje, assim, dificilmente a gente tem problemas nessas cidades distantes. Até hoje, uma vez que eu constatei um correspondente, Uhum. acho que foi ano passado, né? Que era um caso de acidente de trabalho, né? E como é que tu encontra esse correspondente? Tem os cadastros. Aonde que são esses cadastros? Nós temos no site, Uhum. a gente tem, por Tem o exemplo, site da OAB? Não? tem esse, por exemplo, assim, ó, você colocou no Google lá, advogados correspondentes em Erechim, por não exemplo. sabia. Não fazia ideia opa. disso. A gente coloca Não lá fazia ideia. advogados correspondentes em Erechim. Vai aparecer. Tem os cadastros Meu Advogado, se não me engano o nome também, que lá você se cadastra como correspondente. E isso também é bom para o advogado iniciante. Claro. Ele pode, Meu Advogado, o nome do site, ele entra lá e se cadastra como correspondente jurídico. Então, a gente vai lá e oferece o valor. Olha, nós temos esse valor aqui para pagar o... Para você nos representar lá na audiência. Daí, claro, tem advogados que aceitam um valor determinado, outro que a gente tem que negociar, né? Porque, às vezes, dependendo do valor, né? Que tem advogados que querem cobrar um valor acima do que é possível pagar naquele momento, né? Porque sempre essas despesas extras, a gente, muitas vezes, dependendo da situação, a gente conversa com o cliente. Olha, vamos, então, as despesas você vai ter que pagar. Ou, dependendo da situação, nós descontamos no final, né? Entendi. Vamos supor, o cliente exige que seja presencial. Uhum. Olha, então a gente vai ter que pagar um correspondente e então o senhor vai arcar por esse custo, Uhum. né? Mas, assim, a gente não tem maiores problemas quanto a isso, né? Bem tranquilo. E uma questão que muitos advogados iniciantes caem no conto é que tem advogados que dizem assim, eu não aceito pegar uma ação que me dê ali R$2.000 de honorários. Eu tenho que ter um ticket de 3.000 para cima. Daí o que acontece? Muitos advogados entram com essa ideia e acabam perdendo, não conseguem ter um salário bom no final do mês. Uhum. Porque faz a conta comigo. Se um ticket de R$2.000, o cliente tem 10 audiências no mês, faz 10 acordos, quanto que vai dar no final do mês? Uhum. Né? Então, um advogado iniciante hoje, ele não tem que ter esse luxo de dizer É tanto. faz o cálculo da ação lá, não, essa ação aqui não é viável porque vai dar
sei lá, vai dar 13.500, então eu vou tirar meus honorários, vai dar... Não vou pegar. Uhum. Passa pro outro. Pode passar, eu vou pegar. Por quê? Porque a gente trabalha com bastante ações. Volume, né? Volume. Volume. E nesse volume é que a gente ganha. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem já um valor consolidado mensal, né, de forma recorrente, e a gente trabalha dessa forma. Né? A gente saiu do convencional, Uhum. aonde que a gente vai trabalhar, olhou para o cliente, tem provas, tem necessidade, processo simples, não demanda tanto tempo, não tenho por que eu deixar dinheiro na mesa, né? Certo. Então, é isso que eu sempre falo, tento passar nos stories ali do meu Instagram para os jovens advogados. Eu tenho bastante advogados agora no meu Instagram, né? E eu sempre falo isso, né? Não deixe dinheiro na mesa. Cada um sabe da sua necessidade, né? Então, tem situações que não vamos... porque eu vou ganhar pouco numa audiência, eu não vou deixar o cliente de lado. Mas é esse pouco, que é 1.000... tem escritório grande que a gente fecha acordo ali de valores, assim, que... como é que for aceitar? Uhum. Daí o advogado pequeno, né? Não aceita. Não aceita. Entendi. Então, acho que o advogado tem que pensar como empreendedor, Uhum. né? Que isso que vai fazer crescer o negócio. Tá certo. Porque a gente não adianta, tem que pensar na estratégia, tantos processos no mês. Valor X vai dar quanto? No ano, quanto eu vou ganhar? Quanto que eu deixei de ganhar esse ano, né? Então, a gente sempre faz essa análise. Tu consegue conciliar, então, os cursos, as mentorias com as ações. Tu Sim. consegue conciliar tranquilamente. Sim. E a maior parte das ações hoje tu faz online ou tu faz muito presencial ainda? Praticamente online. Aqui em Bento, inclusive. Aqui em Bento, inclusive. Faz. Quando a pessoa te procura pelo Instagram ou pelo WhatsApp, a tendência é oferecer as audiências online, fazer todo o processo online. Sim, inclusive, a maioria dos clientes fala, mas eu quero entrar com ação, mas eu não quero ver fulano e tal. Até prefere assim. Isso, eu já digo, não se preocupa, vai ser de forma online, você não vai precisar sentar cara a cara, né? Uhum. Então, e hoje em dia, assim, a área trabalhista, muitas pessoas não têm ideia do que acontece, infelizmente, aí fora, né? Uhum. Então, eu me sinto feliz por ter escolhido certo. Certo. Né? Então... E o primeiro atendimento para a pessoa que te procura? Quer seja pelo WhatsApp, quer seja pelo Instagram, também é online muitas vezes. Sim. Vamos fazer uma conversa online, é isso? Isso, por exemplo... Tu liga para a pessoa pelo WhatsApp? Isso, a maioria dos casos que acontece. Eles assistem ali um vídeo, né? Me chamam. Tu tem um linkzinho, quando chama, vai direto pro teu WhatsApp? Isso, vem direto pro WhatsApp, ele vai dizer ali... Muitas vezes eles só clicam e daí... Já tem uma mensagem pré-programada. Isso, aí vem aquela pergunta, quero saber mais. A gente pergunta, bom dia, seja bem-vindo, qual seria a sua dúvida? Quem é que responde, tu ou o Elias? Eu e o Elias. Os dois. Isso, os dois, né? Porque esse primeiro atendimento ali, então, outro detalhe, que muitas vezes os advogados iniciantes pensam, não estou dando conta, o que eu faço? Vou contratar outro advogado, vou contratar alguém da área trabalhista, na área judiciária, não precisa. Uma pessoa que é boa em vendas, ela vai poder fazer esse primeiro atendimento. É só ter um script ali de atendimento. Então, esse bom dia, boa tarde, classificar essa pessoa, né? Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento vai conseguir fazer. Então, ali a gente dá um bom dia, dá uma boa tarde, pergunta o nome, pergunta qual que é a dúvida, né? E ali a gente vai já selecionando lá no sistema qual que é o lead quente, que a gente chama, né? O quê? Lead quente, que é aquele que é o forte. Isso, é aquele que eu quero entrar com a ação, eu vou entrar e tem direito. A gente já coloca lá numa pastinha. E tem aquele cliente que só veio perguntar. Eu tô trabalhando ainda. Tô vendo. Tô vendo, será que eu tenho direito? A gente já deixa ele ali no frio, indeciso. Que daí um período a gente vai volta lá e pergunta aí, deu tudo certo, né? Por quê? Porque daí a gente já coloca mais energia nesse aqui que já vai entrar com ação, né? Porque muitas vezes o que acontece? Muitas pessoas vêm e chamam, querem saber uma dúvida, respondem e eles somem. Então, uma estratégia que a gente usa muito no escritório, que a gente não faz cálculo. Muitos advogados cometem esse erro de passar o cálculo da rescisão para o cliente. Entendi. O que o cliente faz? Trabalhei tanto tempo, fiz isso, quanto que eu vou receber? Passa o cálculo, Deus, o cliente sumiu. O cliente sumiu, por quê? Porque muitas vezes ele pega esse cálculo e vai lá na empresa. Olha, eu falei com a advogada aqui, olha aqui, ó. Ela me disse que eu tenho esse direito. Se você não me pagar, eu vou entrar na justiça. Daí o que acontece? A empresa muitas vezes paga. E o cliente. E daí nós,
que pagamos, né, para o cliente ter essa informação, damos de graça. Uhum. Então, Entendi. isso, a gente foca muito nisso, a gente conversa, explica, não, olha, você tem esse direito a isso, mas no momento que o senhor assinar a procuração, assinar o contrato de honorários, nós vamos passar todo o cálculo para você, a gente marca uma videoconferência, explica todos os dados, as informações, o que você vai, uma média ali do valor da ação, né? Uhum. A gente já explica, olha, a ação deu esse valor, né? O valor da causa é esse valor aqui. Uhum. Mas vai depender de provas, vai depender, porque eu sempre Tem digo, né? Tem todo um contexto. Uhum. Nós, advogados, nós somos de meio, né? A gente não entrega resultado. A gente é um meio para que seja atingido o resultado. o resultado, Tá né? certo. Porque, embora no meio do processo tem o quê? Depende de provas, depende do juiz, da interpretação do juiz, né? Uhum. E muitas vezes a gente sabe que o cliente também, né, mente, né? Então, chega na hora, às vezes, a vontade de se esconder. Então, quer dizer que a partir de um vídeo que tu impulsionou, o cliente vai chegar até ti e vai fechar o contrato contigo de forma online. Hoje em dia, tudo online, inclusive, os pagamentos também. Sim, Fechou tudo, o contrato, sim. paga e tal, e é isso aí. Às vezes, tu termina uma ação, entre o início e o fim, tu não tem contato físico com a pessoa. Não, na maioria. Presencial. Não. Na maioria das ações, a gente não conhece presencialmente. Vou conhecer a pessoa ali mesmo na hora da audiência no online. Certo, no online. Inclusive, teve uma situação recente em Caxias do Sul, que a gente teve que fazer uma audiência. Foram vários da mesma empresa, então a empresa optou por fazer presencial. O juiz, acho até pela situação, né, optou por fazer presencial. E a menina não chegava. E nós ligando, né, e daí ela disse, eu tô aqui. Eu disse, aonde? No fórum. No fórum. E daí ela tava lá no cantinho escondido, só que a foto era muito diferente. Entendi. A foto era muito diferente do perfil, né? E daí eu disse pra ela, então, vem pra cá um pouquinho que eu também estou aqui, né? Daí ela assim, eu imaginei que seria, né? E a menina veio. Então, assim, foi uma situação inusitada, porque a gente estava no mesmo ambiente e não se conhecia, né? Porque foi tudo através do digital, e hoje em dia a gente sabe que as fotos, os vídeos... Muda muito, né? Mas, assim, é muito bom também, porque que a gente não tem aquela questão, assim, que às vezes aquele cliente que é próximo, ele cobra muito do advogado. Muitas vezes a aproximação, aquela intimidade, acaba que a pessoa... ela cobra demais do advogado, ela não entende que depende da lei, que depende de provas, depende do juiz, né? Certo. Então, e essa questão do online, o cliente ele não tem vamos supor assim, ele não cobra tanto a gente, sabe? É claro que a gente tem que dar um bom trabalho, a gente explica certinho, né? Mas não é aquele cliente que tá toda hora. Já saiu ação, cadê meu resultado, sabe? Então, isso do online também alivia um pouco, né, essa carga de nós advogados. Porque nós temos clientes que realmente, né, a gente ele assinou a procuração hoje, amanhã ele já pergunta como que está o processo. E eu sempre falo para o meu cliente, olha, nós temos um prazo aqui de 15 dias. A assinatura da procuração também hoje é tudo online, né? Tudo online. Assina na tela do celular ali, né? Então, hoje a gente assina o contrato de honorário, já diz, olha, nós temos um prazo de 15 dias para protocolar a ação. Desde que o senhor ou a senhora me encaminhe toda a documentação. E nesse período aí, eles mandam a documentação, né? Então, hoje em dia também, a gente sempre vai por etapas. Isso que é importante que eu explico no curso para os advogados. Não jogar todas as informações do cliente, que a gente trabalha com pessoas muito humildes muitas vezes. Então, quando a gente pede lá uma lista de documentos, eles acabam, às vezes, não mandando porque não sabem. Muita coisa. Então, é muita coisa. Isso, então a gente vai por fases. Primeiro a gente pede documentação, CPF, identidade, comprovante de endereço, mandou certinho, a gente faz a procuração, contrato de honorários, depois assinou, beleza, agora nós vamos pegar as provas. Né? E ali que a gente vai surgindo, sabe? Muitas vezes detalhes que a pessoa tinha esquecido de falar no primeiro momento. Então isso é muito importante, por isso que eu sempre digo, a conversão é muito importante na hora da venda. Tá. A pessoa vai te mandar esses documentos de forma online, vai bater uma foto. Isso, sim. Normalmente é foto. A gente tem E hoje o judiciário ele não requer isso físico, não tem mais, dificilmente. Não. E como é que vai atestar muitas vezes se aquele documento é verdadeiro mesmo? Uma vez tinha o reconhecimento de firma, né? Vai reconhecer no cartório. Assim, ó, os sistemas hoje que a gente utiliza para
a assinatura digital, ele tem um certificado com validade jurídica. Entendi. Então, no momento que a pessoa assina ali, vai ficar ali a localização que a pessoa assinou, né? Uhum. O número do celular e o e-mail. Inclusive, nós trabalhamos Tá, mas eu digo tipo uma cópia uma cópia do CPF, uma foto do CPF. É só foto, não tem assim uma comprovação de que aquele documento é original. Da identidade, por exemplo, hoje eles usam o código de barras, né? Ah, que tem isso. Isso, tá. Entendi. Então, entendi. é isso que... Sim, depois qualquer coisa, se for necessário mesmo, pode requisitar o documento original, uma coisa assim. Já né? aconteceu com situação aconteceu. que o juiz solicitou para entregar na secretaria a carteira de trabalho. Ah, isso, exatamente. Isso, Apesar de que hoje tem a digital Isso, também, né? Mas tem ainda esses escritórios para dificultar a vida, eles pedem no processo a digital e a física. Mas quem não tem a física? Ou todo mundo tem que ter a física hoje? É obrigatório ainda ter a física? Não é mais obrigatório, Não é mais né? obrigatório. Mas o que acontece? Muitas vezes eles entendem que pode ter uma falha, tanto dali na transferência de dados, né? Por exemplo, não é a carteira de trabalho, mas a carteira de motorista, eu não tenho a física mais. Nem fui buscar, quando a minha é só digital. Sim, Eu fui num lugar, outro dia me disseram, não, tem que ter a física. Eu não tenho carteira física. Não, mas preciso. Não, mas eu tenho isso aqui. Aí imprimiram ela e aí eu entreguei a impressa. Infelizmente tem lugares que ainda, né? Mas assim, hoje a gente tem o ZapSync, que é o sistema que eu utilizo, Certo. e ele também tem, se eu quiser, né? Colocar ali para validação facial. Certo, perfeito. Então, isso tem situações que a gente, às vezes, o documento está muito. Não está nítido, antigo, a gente pede daí essa validação facial, né? Porque ele vai puxar as informações, né, oficiais e tudo certo. A gente não teve problemas. Tu acha, tua opinião, que nós vamos chegar em um momento, ou melhor, não era essa pergunta, esquece, deleta, Thiago, depois tu corta isso aí, tu faz aquele cortezinho, ele não vai fazer, ele vai deixar, tá? É claro. Mas o que eu queria te pedir, na verdade, é o advogado que não partir para o meio digital, que não partir para audiência online, que não partir para o atendimento online, a tendência é com o tempo ele ir ficando para trás, perder cliente, perder oportunidade, ou ainda vai ter muito tempo isso do advogado que só atende presencialmente, que só faz audiência presencial, porque deve ter, né? O advogado que atua na área há mais tempo, ele não foi para o digital e ele quer fazer tudo como ele fazia há 30 anos atrás. Isso, assim, o que eu sempre digo assim, quem não está no digital já está deixando dinheiro para trás, está deixando dinheiro na mesa. Tem sim escritórios consolidados que não estão investindo no digital, mas até quando que ele vai aguentar? Né? O digital está em tudo, né? A OAB não permite, por exemplo, colocar lá um outdoor, mas nós temos no celular, que tem o poder que atinge todos, né? Então, hoje, a saída é o digital. Certo. Tanto para escalar um trabalho, né? Por exemplo, no escritório, a gente preza muito pro offline, que é a indicação, né? Enfim, mas o digital é o momento, é a nova advocacia. Né? Nós precisamos estar no digital porque a gente precisa escalar, a gente não pode ficar estagnado, né? Então, o escritório, por mais tradicional que seja, eu acredito que em algum momento ele vai precisar ir para o digital. Né? Então, a OAB ela não proíbe publicação, mas eu vejo muitos advogados dizendo que eu não posso porque a OAB não sei o quê. Eu não vou fazer porque a OAB vai me pegar. Tu não pode, na verdade, dizer explicitamente, me contratem, eu atuo na área trabalhista, eu ganho todos. Não pode dizer isso. Não pode, Mas tu pode falar sobre um assunto. Isso, e, na verdade, estrategicamente, é isso que faz o cliente te procurar. Sim, com certeza. Por exemplo, eu não posso chegar ali na internet e gravar um vídeo. Olha, hoje ganhamos uma ação sobre tal. Né? Isso não Ganhei pode. tanto. Ganhei tanto. Você pode ganhar também. Isso não pode. Entendi. O que eu posso chegar lá e falar assim, no caso, quem que é o meu cliente final, né? Por exemplo, quando eu estou fazendo um material ali para o cliente, o trabalhador. Vou falar, olha, se você trabalha, por exemplo, mais de 10 horas, faz hora extra, mas faz mais de 2 horas extras por dia, está errado, você tem direito à indenização. Então, pronto. já cai lá um... Isso, quem está fazendo, a gente sabe que tem empresas conceituadas, inclusive em Bento, que o funcionário começa às 5 da manhã e vai até às 6. Isso não pode. Né? Então, tudo isso é uma estratégia que a gente pode gravar um vídeo e colocar ali. Entendi. Né? A gente sabe que tem empresa, por exemplo, que não está pagando a multa de 40% da FGTS. Né? Então, já tem um vídeo sobre isso. Já veio o cliente sobre isso.
né? Que a empresa demitiu e disse, olha, agora mudou a lei e você não vai receber a multa de 40% sobre o saldo lá do seu FGTS, vai ser sobre a sua rescisão. Uhum. É um absurdo, mas tem empresa que faz isso com o funcionário. Entendi. Né? Então, a gente tem que, nesses casos, saber utilizar a informação correta para o público correto. Né? Então, nós, no escritório, a gente trabalha muito isso. Às vezes, a gente fica lá uma manhã pensando, né? O que nós vamos fazer hoje? Qual o post, né? Uhum. E outra questão muito importante também que eu gosto de frisar é não se preocupe em número de seguidores. Porque se eu fosse me preocupar com os números dos meus seguidores, Tu não... hoje eu estaria no meu escritório lá sentado, né, esperando o cliente bater na porta. Então, assim, por quê? Porque a gente faz os vídeos, as publicações, e a gente faz pelo tráfego pago. Muitas vezes eu uso vídeos que não estão na minha página. Porque a gente pode fazer isso, é o que eu ensino no curso. Certo. Você pode pegar um vídeo, criar um vídeo, que eu gravei o vídeo, deixo salvo lá no meu computador, na hora de montar a campanha, eu pego aquele vídeo e vai. Uhum. Se a pessoa entrar lá no meu Instagram, ela não vai achar esse vídeo lá. Porque ele só está vinculado à campanha que está rodando, né? Entendi. Então, isso é muito importante também. Por quê? Porque eu tenho vídeos no meu Instagram que ninguém comentou. Na verdade, o tráfego pago, ele joga a tua campanha, o teu vídeo, para inúmeras contas independentes de tu ter aquela pessoa como amiga, seguidora ou não. A gente escolhe por segmento. Por segmento. Isso é por interesse. Então, Por a gente interesse. sempre faz ali uma campanha, por exemplo, de reconhecimento de vínculo. A gente coloca ali vários... são etapas, né? A gente coloca um público fechado e um público aberto na mesma campanha. Uhum. O que é o público aberto? A gente não escolhe quem vai atingir. Entendi. Né? Então, e o outro a gente escolhe, segmenta bem certinho o público. Uhum. Então, o Facebook, o Meta, ele vai jogar. Entendi. Então, aquele anúncio que mais ter, vamos supor assim, conversão, mais pessoas curtirem, chamar, Engajamento, isso né? ele vai jogando. Tá certo. Então, a gente, assim, hoje o tráfego pago é o momento, né? Então, eu fico assim, pensando, fico triste quando eu encontro colegas que saíram da advocacia porque não conseguiram, né? Uhum. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm família, tem que sustentar, e se não tá conseguindo converter ali os clientes, vai ter que, né? Acaba deixando a advocacia e vai trabalhar em outra profissão, né? Então, eu sempre digo assim, ó, dá uma chance para você mesmo, né? Uhum. Aposta em você. Você estudou 5, 6 anos, pagou a faculdade e agora tem que investir. Só que muitos têm medo. A internet é uma ferramenta fenomenal e não é de hoje, né? O problema é que durante muitos anos as pessoas não sabiam como utilizar. A pandemia, para ti, por exemplo, a pandemia fez virou a chave na tua vida ali, né? Na questão da tua profissão. Uma vez tu te formava, quer seja médico, dentista, advogado, enfim, todas as profissões. Tu ia daqui a pouco, às vezes, para um escritório num prédio que tinha 500 escritórios e tu tinha uma salinha lá no canto que as pessoas iam te procurar se elas vissem um recorte de jornal que tinha lá o teu endereço, né? Daiane Fagundes, advogada trabalhista e previdenciária, ali uma indicação, alguma coisa assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o teu comercial, digamos assim, tá 24 horas na internet, né? É um exemplo do nosso escritório, né? Muitos dizem, é lá naquele prédio dos advogados, né? Porque ali no palácio tem a fama, né? Que certo, é os advogados. É os advogados, né? Então, ali no meu andar, acho que tem 4, 5 escritórios, né? Uhum. Então, eu vou depender do cliente subir lá no 7º andar, bater na minha porta, não dá, né? Pois é. Ou ir lá na lista e olhar, e acontecia. Ia lá, esse aqui, eu vou ir nesse aqui. Uhum. E daqui a pouco não era nada do que a pessoa estava procurando, o advogado não tinha talvez a qualificação ideal, né? Mas tá bom. Eu adorei falar contigo, conhecer um pouco mais da tua história. Nós teríamos assunto para muito mais coisas, né? Mas eu fiquei feliz de saber um pouco da onde tu veio e como a tua vida tá hoje. Trabalhando junto com teu esposo, né? Os dois no mesmo propósito. E eu sinto que tu tá muito feliz com isso que tu faz, né, Daiane? Sinto que tu tá muito feliz e realizada em desenvolver a tua profissão e ao mesmo tempo poder ajudar advogados que estão iniciando, né? Isso, é assim, eu fico muito contente com isso, feliz, né? Eu digo assim, a gente tem, até me emociono, sabe? Uhum. Mas assim, quando a gente estudou, buscou, agora eu consegui me qualificar na minha profissão e poder ajudar outras pessoas, isso é maravilhoso, né?
Porque eu sei o que aconteceu comigo, né? Então, eu não estou aqui falando algo que muitos dizem, é fácil falar, não viveu isso. Uhum. Eu vivi o processo, né? Então, hoje, eu sei que qualquer pessoa que tem vontade, persistência, vai conseguir subir, Amém. sabe? Então, eu sempre digo isso assim, acredite em você, né? Você é capaz, né? Deus colocou esse sonho no seu coração porque você tem capacidade de conseguir. Mas, claro, né? A gente tem que passar pelo processo. Tem que buscar, tem que ter persistência, né? Então, hoje eu estou aqui, né? Feliz, né? Falando, realizada com a minha profissão. Graças a Deus, tenho uma família também, o meu marido, que ele me apoia muito, né? Uhum. Ele apoia minhas loucuras, mas está dando certo, né? Mas foi um processo. Tá certo. Então, a gente tem que começar. Não dá para parar, tem que começar. Quem sabe daqui, por exemplo, quem hoje está me ouvindo, né? Começa hoje, começa com o que você tem. Quem sabe daqui 4 anos você não vai estar aqui ou vai estar aí também no podcast falando, contando, né, sua história e ajudando outras pessoas. É verdade. É isso Então, mesmo. seria essa minha mensagem, né? Acredita em você que vai dar certo. Amém, amém. É o que eu sempre digo para vocês, aqui no Escúcel-Cast você tem assuntos legais com convidados especiais e hoje a convidada especial foi Daiane Fagundes, advogada, trabalhista previdenciária, mas que faz ações também de outras áreas aí, precisando, tendo interesse. Busca ela lá no Instagram, é Daiane.Fagundes ou Daiane Fagundes? Daiane Fagundes ADV. Daiane Fagundes ADV. Depois aqui no descritivo desse episódio, você encontra ali todas as redes sociais dela, os contatos, e nós ficamos honrados com a sua presença aqui em mais um episódio do Escúcel-Cast. Se liga e até o próximo Escúcel-Cast.